Pessoal, agora para a análise da imagem, vou pedir que vocês imaginem se o nódulo é benigno ou maligno, né? Numa análise assim, né? Então vamos lá. Imagina que isso aqui é uma janela de mediastino e o nódulo tem essa densidade. Compara com a densidade de costela, de escápula, né? Então é a mesma densidade do osso. É uma densidade alta, significa que esse nódulo é totalmente calcificado. Então nós vamos dar o nome desse nódulo de benigno, né? Além disso, ele é bem redondinho, né? Ele tem a borda lisa, então bem para benigno. Vamos comparar com esse aqui, é um filtro de parênquima pulmonar. O tamanho dele é maior, isso aqui certamente tem mais de 1 centímetro, deve ter uns 2 centímetros. A borda é irregular, tem espiculação, a densidade é uma densidade de partes moles. Então esse tipo de imagem assim, espiculada com esses raiozinhos em torno é típica de malignidade. Tá? Então nós vimos dois polos bem opostos. Aqui nós temos vários exemplos de nódulos malignos, né? Nódulos espiculados, bordas irregulares e espiculação, grandes massas no pulmão, grandes massas no pulmão, né? Então, aqui nós temos exemplos já um pouco até mais avançados e maiores relacionados à malignidade. Então, todos esses exemplos aqui, seja do ponto de vista de dimensão, bordas, espiculação, características morfológicas, vamos chamar assim, são nódulos malignos. Esse aqui é interessante, tá, gente? Então, figura 1, né? Vamos olhar então o nódulo, tem uma calcificação, vamos olhar o outro, tem uma calcificação, e aí nós vamos olhar um pouquinho mais dentro, isso até acho que eu não falei para vocês, quando vocês enxergam a densidade de gordura dentro de um nódulo, vocês têm uma questão relacionada à benignidade. Os nódulos que têm gordura dentro são nódulos relacionados à benignidade. E o amartoma é uma desorganização de tecidos. Pode ter calcificação, pode ter gordura. Geralmente são nódulos regulares. A calcificação, se é maior, pode ser de pipoca explodida, né? Mas então ter uma calcificação bem branquinha e ter gordura, que é mais preto até do que o pulmão, porque é uma densidade menor do que o ar, sugere benignidade. Vamos para um outro aqui, gente, né? Figura A. Qual é o tipo de calcificação? É uma calcificação bem no centro. Calcificação central num nódulo redondinho, benigno. Vamos para a figura B. Uma calcificação laminar concêntrica em casca de cebola, também benigno. Então, dois exemplos de calcificação benigna dentro de um nódulo. Aí nós vamos para algo que às vezes o laudo pode confundir se o radiologista não está tão atento, né, não está tão treinado. Quando vocês têm nódulos em formatos geométricos, como triângulo, como romboide, retângulo ou figuras alongadas, isso é benigno, tá? Então, o nódulo maligno, ele é razoavelmente redondo com espiculações. Figuras alongadas, figuras quadradas, figuras triangulares são alterações benignas, tá? Geralmente, quando é triangular é mais fácil de dizer, e quando é triangular, geralmente é um linfonodo intrapulmonar, no formato triangular, tá? Mas nem sempre vocês vão enxergar triangular. Mas quando enxergar essas formas geométricas é benigno. Então aqui vocês veem um triângulo, isso aqui não é um nódulo com suspeita de malignidade, nada. É um triângulo, é um linfonodo intrapulmonar. Então, benigno. Esse aqui, gente, qual é a característica? É uma característica de espiculação, tem até uma retração da pleura, né? Um dos raiozinhos aqui está laçando a pleura. Isso aqui é típico de malignidade. Então, esse aqui é bem característico. Gravem bem essa foto aqui. Isso aqui é da diretriz essa da Sociedade Fleischner, né? Esses exemplos são todos dali. Característica bem maligna, né? Aqui, gente, é o famoso nódulo de densidade de vidro fosco. Ele é um nódulo mais cinzinha, né? Ele é mais difícil de enxergar. Ele se diferencia menos do parênquima pulmonar circundante. Mas olha só, em dezembro de 2010 tinha essa alteração muito difícil de ver. Março de 2012 começou a se diferenciar mais. Janeiro de 2013, bom, tá organizando, crescendo um nódulo aqui. O que que nós temos que fazer nessa situação? Nós temos que biopsiar esse nódulo, né? Um nódulo em crescimento nós temos que biopsiar. Por quanto tempo nós acompanhamos um nódulo em vidro fosco? Acompanhamos um nódulo em vidro fosco por até 5 anos. Um nódulo de partes moles por até 2 anos. Então aqui maligno. Quando existe um nódulo a ser acompanhado e no momento B ele desaparece, benigno ou maligno?
Benigno, né? Sempre que o nódulo desaparecer no acompanhamento, ele é benigno, não importa qual era a sua imagem antes, né? O câncer pulmonar, ele não regride espontaneamente. Então, aqui, benigno, tá? Este aqui, né, com, vamos dizer, um halo periférico, com raiozinhos, né, irregularidades, que vai crescendo ao longo do tempo, maligno, né, gente? Nem precisaria acompanhar, a meu ver, né, da figura A para a figura B. Acho que é suficiente, né, com essas raias aqui, com essa especulação, pensar em malignidade. E aqui o interessante é que é do mesmo paciente e feito ao mesmo tempo, são só alturas de cortes diferentes. Isso aqui é para lembrar o seguinte, o estímulo do tabagismo para câncer, ele vai para o pulmão todo, tá, gente? Ele não vai para uma área específica, né? Não existe um colimador de raio-x de malignidade, digamos assim, não. No pulmão, o estímulo é mais difuso. Claro que nas zonas apicais se inala mais e o risco é maior, tá? Mas o estímulo de carcinogênese é difuso. Portanto, pode existir sincronia de cânceres, ou seja, o indivíduo pode ter aqui à esquerda e alto, no lobo superior esquerdo, uma lesão suspeita de malignidade, e ter no pulmão direito, aqui no segmento posterior, também uma questão de malignidade. Então, esse paciente aqui, na análise tanto de um nódulo quanto de outro, tanto do seu nódulo do pulmão esquerdo quanto do seu nódulo do pulmão direito, ele pode ter dois nódulos malignos independentes. Não significa que um é metástase do outro. Podem ser dois cânceres primários de pulmão, que o estímulo carcinogênico foi dado em várias regiões do pulmão. Tá bem? Então, aqui maligno também. Pessoal, me despeço por hoje do nosso seminário, né, relacionado ao nódulo pulmonar. Fico à disposição de vocês aí para qualquer dúvida.